Oradores inscritos à tribuna livre. Solicito à segunda secretária que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras inscritos pela ordem alfabética decrescente na fase de explicação pessoal. De acordo com o artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno, o orador não poderá exceder o prazo de 10 minutos. Vereador Paulinho Palmeira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, vou debater dois assuntos só. Um deles é acerca de conquistas que a gente vai tendo no transcorrer do nosso mandato, e eu fico muito feliz quando a gente consegue alcançar alguns dos objetivos a que a gente se propõe trabalhar. Eu sempre protegi muito a questão do asfaltamento de vias, desde o meu primeiro mandato, entrei sempre trabalhando, até porque eu acho que Vinhedo tem poucas vias a serem asfaltadas e é possível os chefes do Poder Executivo trabalhar para que as principais vias, aí, salvo aqueles que realmente não quiserem, sejam asfaltadas. E quando eu falo asfalto, não falo em capricho ou luxo, porque hoje o asfalto me parece mais uma questão relativa tanto à segurança quanto à saúde pública, né? E hoje, esse final de semana, terminou o asfalto aí da rua Mero Benetti, que eu, desde o primeiro mandato, trabalhei muito por isso, assim como foi a Francisco Verdenassi, como foi Rua dos Italianos, Ângelo Hermenese e outras vias que a gente tem trabalhado bastante no decorrer dos nossos mandatos. Não diferente, os recapeamentos têm sido realizados. Aí umas fotos da Rua Mero Benetti, que ficou, Rubens Nunes esteve comigo no primeiro mandato, fizemos reunião lá na época do Milton Serafim, né, Rubens? Com as famílias, sempre buscando essa realização desse sonho. Famílias com mais de 40 anos lá e não tinham essa benfeitoria. E, como eu disse, não se trata pura e simplesmente de capricho ou beleza, mas para mim é saúde pública. Então, eu gostaria de agradecer toda a prefeitura, em nome do prefeito, que nos ouviu, né? Passaram diversos prefeitos que muitas vezes foi solicitado pelos moradores daquela região e não foi feito. O Jaime, mas é fato, outros prefeitos asfaltaram outras vias, né, Rubens? Tudo tem lá o seu momento e aí foi feito agora da rua Ameró Benetti concluído. Então, fico muito feliz com esse projeto, com esse trabalho. Não compete a nós dessa casa fazermos, mas compete a nós lutarmos para que as benfeitorias da cidade sejam realizadas. E cumprimentar, mais do que nunca, os merecidos moradores da região, que sempre batalharam por isso e tiveram apoio do meu mandato para isso. Então, em tom de agradecimento, pelo menos o Poder Executivo, através do prefeito, nos ouviu e assim procedeu. Não foi diferente quando foi Rua dos Italianos, não foi diferente quando foi muitas outras vias, como a Ângelo Menezes no Pinheirinho, vias que hoje enriqueceram as regiões que se encontram. Então, fico muito feliz. E um segundo assunto que eu gostaria de debater, levantar, já foram ditos na outra sessão, foi muito conversado a respeito, muito debatido a respeito, que é a questão das queimadas. A gente tem visto muito as redes sociais, muitas situações, né? Nós temos diversas regiões do Brasil pegando fogo e Vinhedo não foi diferente, não é um caso isolado. Mas eu queria enaltecer aqui, eu também estive no front, são fotos aí, verificando, acompanhando, para verificar. Aí eu queria fazer um destaque especial a todos aqui. Aí são servidores, por exemplo, da Sanebave trabalhando. Se puder voltar as fotos, Sônia, por gentileza. Servidores da Defesa Civil, do CERM, acho mais fotos? Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal. E eu digo isso porque eu estive acompanhando, verificando onde estavam os caminhões, porque, como nós somos contactados, imagino que, aí, por exemplo, Defesa Civil no meio do mato, tenho certeza que todos os vereadores foram contactados para poder ajudar de alguma forma ou outra. Eu vi relato de pessoas que, infelizmente, não receberam ajuda no momento, porque foi deprimente. Aí o helicóptero foi contratado pela prefeitura, fazendo também o trabalho, isso que foi na sexta-feira. Então, de extrema importância. Mas destacar, porque a gente viu, de fato, uma situação muito triste. A queimada ela foi em muitos pontos da cidade, toda a região de cima. Aí dá para ver a eficiência, por exemplo, do trabalho que se precisava.
Eu estive em contato com o comando da Polícia Militar, pedindo também o Águia na época, isso desde a terça-feira, explicando que o grande problema é que haviam diversos focos no meio da floresta que onde locais onde as pessoas que estavam combatendo o fogo não conseguiam chegar. E, consequentemente, apagavam o fogo, chegava de manhã, começava tudo de novo. O pessoal do Canjaranas, né, Márcio? Márcio esteve lá também, trabalhando, com medo de que as casas fossem atingidas. Aí, lá em cima, perto do Santa Fé, perto da casa de uma pessoa conhecida, e que tínhamos diversas pessoas lá acompanhando, monitorando, porque era fogo para todo lado, gente. Uma coisa absurda. O fogo parece que aparece do nada e, de repente, sobe chamas enormes. Mas há de se destacar o trabalho dessas pessoas, voluntários, os moradores da região se uniram. Começou no domingo, lá no Santa Fé, os moradores se uniram. Então, é importante mostrar, porque, de fato, a gente também presenciou algumas pessoas, e eu recebi, inclusive, ligação de pessoas, não tem ninguém ajudando. E eu explicava, não, gente, tem ajudando. É que há tantos focos que está todo mundo espalhado aí para cima. Até o coitado do Corpo de Bombeiros não está conseguindo alcançar tudo. E a gente ia monitorando, avisando onde tinha focos maiores e tentando direcionar as equipes aí. Então, vimos muitas pessoas, as pessoas que ajudaram com relação à questão dos animais também, trabalharam muito para que pudesse protegê-los e tentar, de alguma forma, resgatá-los. Então, uma situação muito triste, as queimadas, mas não há como deixar de destacar aí o trabalho desses heróis, bombeiros, guarda municipal, Polícia Militar, tudo que eu vi, estou falando, estive acompanhando e verificando e vendo voluntários, Defesa Civil, Sanebave, CERM. Eu vou até destacar aqui o nome de uma pessoa que é o Branco, que eu vi ele com o joelho ruim, o Nil, todos conhecem o Branco da Sanebave, há diversos nomes destacados, mas eu perguntei, o que foi isso, Branco? É o joelho, mas ele não desistiu um momento, e no apoio ao bombeiro, ou enfrentando o fogo, junto com o pessoal, poderíamos, é até triste falar, bonito de ver, né? O empenho de todas essas pessoas para terminar com esse triste episódio. Seria bom se não tivesse acontecido, mas é bom ver que foi feito um trabalho árduo aí para poder resolver o problema. Infelizmente, eu vi relatos de pessoas que falaram, não chegou ninguém aqui. Realmente, acredito que teve situações que não conseguiu alcançar algumas pessoas. Foi muito triste. Mas nessas andanças e nesse trabalho, nessa correria, né? E ainda estamos em alerta, né? A cidade tem que estar em alerta ainda, porque não vieram chuvas suficientes e risco, há muito ainda de novas queimadas. Tenho falado e conversado, falei com o prefeito, falei com o secretário de Segurança também, o pessoal da Defesa Civil, de se trabalhar a partir de agora, de fato, e eu acho que o poder público tem que estar à frente desse projeto para se montar as brigadas regionais aí, de forma... Porque a gente sabe, hoje está todo mundo falando em montar brigada, passa 1 ano, 2 anos, todo mundo vai esquecer. Vai, sabe, não aconteceu nada, estou colocando uma situação hipotética, não estou dizendo que vai acontecer. Mas eu acho que é obrigação do poder público estimular e manter essas brigadas, dando treinamento, dando curso, promovendo encontros, para que possa, em algumas situações de risco, como queimadas ou como enchentes, a comunidade se mobilizar de forma mais rápida e poder ajudar. O que, digo, mesmo sem ter as brigadas, as comunidades lá em cima se uniram e para fins de se ajudarem. Foi uma situação triste ocorrido com relação às queimadas, mas uma situação muito feliz de ver muitas pessoas trabalhando e se unindo para fins de ajudar um ao outro. Vereador Nilson, você queria uma parte? Não. Bom, então fica aí o relato só e continuo trabalhando na questão da mobilização do poder público junto às comunidades para que possa se organizar as brigadas. Acho que alguns vereadores no passado também citaram a questão das brigadas. É um assunto que se cita há muitos anos, no outro mandato foi falado também, quando se pegou fogo aqui em cima na região da Fazenda Cachoeira, mas é uma situação realmente necessária. Então, tem que parar e sair do papel. E já falei com o pessoal da Defesa Civil, a minha visão é que o poder público tome a frente e coloque a Defesa Civil como instrumento aí para organização e motivação dessas brigadas, para que no futuro não tenhamos um risco menor, por assim dizer, porque o risco é iminente, não sabemos quando vai acontecer e as queimadas sim demonstraram esses dias. Por essa noite, senhor presidente, é só. Uma boa noite a todos. O vereador Nil Ramos. Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nil Ramos. Boa noite a todos, vereadores, plateia que está aqui nos assistindo, internautas, vereadora Ana Flávia, demais amigos presentes. Eu acredito que a pauta de hoje será voltada a essa questão do incêndio, né, que nós passamos aqui na cidade de Vinhedo, e aqui, não só aqui na cidade de Vinhedo, mas é um tema recorrente. Mas nós temos que, para falar desse momento que nós estamos vivendo, passando aqui na cidade, em relação a todo o incêndio que ocorreu, nós temos que nos reportar alguns anos atrás também, né? E o que eu vejo, pelo menos nesses 2 mandatos que estou finalizando agora, no primeiro mandato, Marcelo Ferreira Leite, acontecia a mesma coisa, claro que com proporções, principalmente nessa época, proporções menores, ali na Fazenda Cachoeira, Previtale, em outras, Iguatemi, naquela região ali, sempre acontecendo isso, mas com proporções menores. E nós, é um caso que nós estamos vendo aí, todo esse aumento, não só na cidade, mas também, como disse aqui o Paulinho Palmeira, fora, né, Amazônia, aquele negócio todo. Mas nós temos que ficar atento para algumas coisas, sim, porque alguns focos de incêndio são de maneira criminosa, e essas pessoas têm que responder. Podem ser de maneira criminosa, e essas pessoas têm que responder sim, porque poderão estar colocando, ou podem estar colocando, pessoas, né, em risco também. Nós chegamos a ver imagens de foco de incêndio chegando próximo a casas de pessoas no condomínio. Chegamos também em relação a 2 amigos que ligaram de uma região da cidade, que realmente pegou fogo no barracão deles lá, né? Então as pessoas têm que ser um pouco mais responsáveis, porque sabe o que pode causar morte, como causou morte de tantos animais. Aqui vejo a Flávia Bittar fazendo um trabalho fantástico frente a essa causa, tão importante também, não é? Então é muito importante nós termos, sim, como o Paulinho Palmeira já colocou, pontuou, né? Acho que acredito que temos que pensar para o próximo ano. Ter um planejamento, né, um plano de ação. Qual é o plano de ação, né, que nós teremos? Todo ano é a mesma coisa, na região Fazenda Cachoeira e diante. Qual é o plano de ação? E aqui foi falado pelo vereador que me antecedeu, mas eu tenho que deixar aqui um registro especial ao Valmir Galo, que é o presidente do CONDEMA, porque para uma ação dessa, para a contratação do helicóptero, teve que passar pelo conselho, um conselho importante para o município, muito importante, o CONDEMA, que fez uma reunião extraordinária para colocar para votação essa verba, e que deliberou e foi aceito. Então, aprovaram essa verba. Então, quero deixar aqui ao presidente e a todos os membros do CONDEMA, parabenizar pela sensibilidade e agilidade, pela liberação do recurso para a contratação do helicóptero ali, que realmente nós estávamos numa situação muito delicada. Já fizeram outras, esse mesmo conselho, já fizeram outras deliberações, de liberação de recursos também. Eles liberaram um recurso, um tempo atrás aqui, falando-se da pandemia. Por isso, a importância que nós temos de todos os conselhos. E vi, na semana passada, aqui um conselho importante também, que virá para a cidade, que foi debatido aqui, do Contur. Os conselhos, de forma paritária, é muito importante para o nosso município. Conselho Municipal da Saúde, do Idoso, e de outros tantos. Por isso que a importância dos conselhos, Paulo. Discutir políticas públicas dentro desses conselhos e levar, então, a quem de direito. Por isso, tem uma parte. Rapidamente, só para destacar, vereador, obrigado por lembrar, eu citei diversos órgãos do poder público que ajudaram lá, mas é bom destacar, sim, o CONDEMA, também a Secretaria de Meio Ambiente. Todos, e muitas outras secretarias do poder público que ajudaram no combate, né? E é bom destacar aqui, porque muita gente acabou não vendo e achando que ninguém estava fazendo nada, mas estava assim, gente. E nós pudemos acompanhar isso. Estavam fazendo como heróis, batalhando para ajudar com relação às queimadas. Obrigado, senhor. E é isso, vereador.
cada um da sua maneira, tentando ajudar sim. Eu vi vereadores ligando para deputado, mandando mensagem para deputado para liberar, para tentar ajudar os bombeiros aqui da cidade, a liberação do Águia, a liberação da Polícia Militar para vir ajudar. Tem várias pessoas. Só que essas pessoas não vão no Facebook para fazer sensacionalismo, presidente Edu. Porque essas pessoas querem ver resolvido o problema. Não é? Então é importante deixar registrado isso. Como o Paulo Palmeira disse, Meio Ambiente esteve lá conversando com o Baroni, era 3 horas da manhã, o Baroni mandando mensagem nos grupos da cidade, estando lá. O Meio Ambiente é a mesma coisa. Os moradores se reuniram para isso também. Alguns voluntários daquela região, Clóvis Delacqua, colocando os seus maquinários para ajudar aquela região, e conhece aquela região como poucos. Marcos Feijó, a mesma coisa. Enfim, se for falar nomes, ficaríamos um bom tempo aqui. Não é? Mas é importante, bombeiro. E o governo do estado tem que olhar sim mais para os municípios. Não pode só jogar os bombeiros, colocar os bombeiros lá sem dar estrutura para esses bombeiros. Efetivo tem, mas cadê o material? Cadê o caminhão de bombeiro? Um caminhão de bombeiro para atender toda a nossa região. Porque acontece a mesma coisa em Louveira, tem que fazer esse atendimento lá. Então a questão não são dos bombeiros. A responsabilidade do Estado em mandar equipamento e material para essas pessoas nesse período. Nós estávamos falando da brigada de incêndio. Aqui eu quero parabenizar todos os condomínios que enviaram sim o caminhão-pipa, conversando com algumas pessoas, ligando com algum síndico, dentro das suas possibilidades, ajudando aqueles que realmente mais precisavam naquele instante. Foi horrível algumas cenas que nós estávamos vendo, mas eles não deixaram de atender aqueles que mais precisavam. Por isso é importante um plano de trabalho, presidente Edu, demais vereadores, para essas brigadas, ter treinamento para essas brigadas, não é? Conversar com esses condomínios e fazer treinamento durante o ano, um mês ou 2 meses de treinamento para uma situação como essa. Temos que pensar no preventivo, né? Nós temos um ano e pouco ainda para chegar nesse mesmo período. Por que não fazer o preventivo? Por que não conversar com esses grupos, com esses condomínios, Defesa Civil, os bombeiros, criar um plano de ação, mas preventivo, porque depois que aconteceu, aí é só lamentar, infelizmente. Por isso que nós temos que ter essa mentalidade do planejamento. Nós temos que planejar muito em diversos setores, mas o que eu queria deixar registrado é isso, as pessoas da clínicas, como o Paulo Palmeira mesmo disse, colocando à disposição para alguns animais, nós temos o convênio da Mata Ciliar, fico feliz por isso, porque quando fui presidente, a primeira coisa foi essa, vereadores presentes, foi reativar esse convênio com a Mata Ciliar da cidade de Jundiaí, justamente para um período como esse também. Mas não só isso, mas atropelamento e etc. Então ficamos felizes sim. E como eu disse aqui na semana passada, nós somos co-herdeiros sim de tudo aquilo que acontece no município. Então eu não poderia deixar de falar, de agradecer a todas essas pessoas, de também chamar a atenção aquelas pessoas que têm condição de ajudar, ou condições de ajudar, como o governo do estado, ainda mais nesse período, e não ajudam. Sempre jogando responsabilidade para o município. O município não aguenta mais. A questão das delegacias, quantos funcionários tem trabalhando na delegacia, no fórum, em outros setores do estado, né, que poderiam estar fazendo um serviço para o município. Poderia estar lá na guarda municipal, quantas pessoas são deslocadas aos outros serviços que seria de responsabilidade do Estado. Mais uma vez, o Estado jogando responsabilidade que os municípios não aguentam mais. E é isso, presidente. Por esta noite é só. Muito obrigado. Vereador Márcio Ferreira Leite. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador. Perdão, senhor presidente, eu vou corrigir o nome do novo vereador, Marcelo Ferreira Leite. Boa noite, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Marcelo Ferreira Leite. Boa noite, senhor presidente, primeiros secretários, demais vereadores, aos vereadores online e também aos internautas. Bom, gente, na verdade, a minha fala aqui é só uma questão de agradecimento, né? Quem não me conhece, eu tive já na 16ª legislatura, como eu também era suplente,
Hoje Deus me deu a oportunidade de estar aqui novamente, né? Claro que não é um momento muito alegre, a perca de um amigo que estava aqui também, mas enfim, não cabe a nós dizer o que pode e o que não pode. O que eu sei é que tudo há seu tempo, né? E como disse aqui a nossa vereadora Ana Genesini na sessão extraordinária passada, né, o tempo é Deus quem manda, não é nós que vamos decidir. O que eu estou passando que eu gostaria de estar desejando para os meus familiares, né, meus amigos, meus eleitores, que só quem é candidato sabe o quanto é difícil uma campanha, né, principalmente uma campanha séria, que a gente pensa que no município é honrado de ter. E eu só queria agradecer os votos dos meus amigos, dos meus eleitores, dos meus familiares, e agradecer ao pessoal dessa casa, né, principalmente a todos os colaboradores, de que na eleição passada, na legislatura passada, eu fui muito bem recebido. É só isso aí, agradeço a todos e boa noite. Vereador Márcio Melli, dispenso. Vereador Edu Gelme. Não está aqui. Aqui a Flávia. Não precisa chamar. Que ela não tá Eu solicito ao vereador Sandro que assuma as funções para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador presidente Edu Gelme. Boa noite a todos. Vereadoras, vereadores, público aqui presente, internautas, Edson Ruiz representando aí o governo municipal, aos amigos. Eu vou falar apenas de dois temas nessa noite, e um deles é sobre uma questão administrativa. Eu tenho redes sociais, eu mais olho do que participo, pouco participo muitas vezes, eu prefiro olhar, mas não tenho dúvida que eu olho quase tudo, né? E dentro de um Estado democrático, da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, as pessoas podem falar o que quiser, mas, porém, poderão arcar com as consequências daquilo que falam. E eu não vou ficar entrando em Facebook para brigar. Primeiro que eu sou, hoje, candidato a prefeito do município, e já disse que vou pautar em propostas, em pautar aquilo que eu entendo que esteja errado, sem denegrir a imagem de ninguém. E é assim que será a minha conduta, até que seja necessário ter que mudá-la. Mas, pois bem, tivemos algo que ocorreu nessa casa. Uma cidadã vinhedense, no qual eu acho que eu não preciso aqui falar, citar nomes, deu entrada nessa casa com um pedido, então, para que a vaga do ex-vereador Marcos Ferraz fosse extinta por essa presidência. E deu entrada no trâmite dia 16/9, depois complementou os documentos, porque aí eu não poderia dar prosseguimento, que foi no dia 18/9. Automaticamente, eu estou presidente da casa e não faço o papel jurídico, e nem tenho obrigação, e também não sou advogado. Então, para isso, nós temos a nossa procuradora jurídica. E assim que chegou o documento, foi encaminhado a ela, no qual ela tem o prazo para dar o parecer. E parecer é tudo aquilo que parece, não é uma decisão final. E ela me entrega o parecer sobre o assunto. E assim nós temos o apoio também, todos os vereadores sabem que nós temos um convênio com o IBAN, que também é uma assessoria jurídica externa, e também foi encaminhada ao IBAN, e também chegaram os pareceres, o parecer do IBAN. Ótimo, os dois pareceres, eles diziam quase que a mesma coisa. Portanto, eu comuniquei à minha procuradora jurídica que acionasse de fato a justiça. O parecer da procuradora jurídica foi no dia 22/9 e o parecer do IBAN chegou no dia 28/9.
Em seguida, foi encaminhado, após os 2 pareceres, nós provocamos a Justiça, porque isso foi movido pelo Ministério Público. Assim o fez a nossa Procuradora Jurídica, e no dia 30, recebemos o ofício, então, do juiz, declarando realmente a extinção do cargo do vereador Marcos. E assim foi feito. No dia 30, terminou-se, encerrou-se esse processo administrativo, o vereador Marcos deixou de ser vereador, hoje ex-vereador, e automaticamente, no dia 1º, assumiu então, já para uma sessão extraordinária, o suplente vereador Marcelo Ferreira Leite. Então, assim, eu estou muito tranquilo em cumprir aquilo que me cabe, como presidente, respeitando todos os trâmites jurídicos que merecem ser respeitados. Agora, a cidadã que escreveu que eu prevariquei, ela deve, eu acho que ela deve entrar com uma ação na Justiça, porque com certeza eu entrarei com a afirmação dela. Então, não tenham dúvidas. Se for 1, 2, 3, isso será feito pela casa. Porque primeiro, para escrever alguma coisa, precisa saber. Mas a decisão foi dia 16/6, eu não sou advogado. Se tivesse o cumprimento de sentença, tivesse chegado a essa casa, como assim chegou no dia 30 e foi tomado realmente a decisão daquilo que tinha que ser feito, eu fiz. Eu não estou aqui para proteger nem ao próprio presidente, como aos vereadores, e sim para cumprir as leis. Da mesma maneira que nós as fazemos, assim nós temos que cumprir. E assim foi cumprido o rito, e assim aqueles que afirmaram via Facebook, ou por outro motivo, agora vão provar lá na Justiça. Então, desse assunto, eu quero simplesmente deixar a todos que acompanham a casa, que nós vamos cumprir apenas as leis. O segundo assunto, que na verdade até não dá vontade de falar, dá vontade de chorar, com o que aconteceu no nosso município, que é realmente sobre as queimadas, e eu não sou engenheiro de obra pronta. Todo mundo viu a tragédia que aconteceu no nosso município, desde o primeiro e o segundo dia, conversando com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros. Realmente nós somos limitados na questão do Estado, que é uma vergonha. É uma vergonha o governador do Estado. Vários vereadores ligou para deputado, eu também liguei para deputado, e sabe qual o que nós... Isso está aqui gravado via mensagem, WhatsApp. O deputado realmente me retornou. Edu, pedimos para São Paulo, no comando da Polícia Militar, mas infelizmente está pegando fogo em vários lugares, nós não temos como atender Vinhedo. Me perdoa, é uma vergonha o Estado. E aí a gente parabeniza o Corpo de Bombeiros, a Sanebave, a Defesa Civil, o CERM, e principalmente moradores e voluntários. Vários moradores me procuraram e eu fiz aquilo que tinha que ser feito, e também não preciso ficar falando o que foi feito. Eu acho que cada um que pôde ajudar, ajudou da melhor maneira possível. Agora, nós temos sim que dar uma olhadinha para frente, mesmo porque a estiagem não acabou. O período de chuvas ainda não chegou. Ainda estamos, infelizmente, correndo o risco de acontecer novamente ainda uma tragédia. E aí, senhores, quem tem que cuidar do município? Somos nós, é o Executivo Municipal. Se nós estamos falando de brigada de incêndio, ela tem que ser implantada urgentemente. E eu vejo que a tomada de decisão, ela foi tomada, não tenha dúvida que o helicóptero que foi alugado ajudou muito, mas talvez as tomadas de decisões, elas teriam que ser antecipadas. A partir do momento que o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, a sociedade civil organizada, percebeu que só esse trabalho não ia conseguir, essa antecipação da vinda de uma aeronave teria que ser antes. Mas antes tarde do que nunca. Então, eu acho que nós temos que olhar, a partir de hoje, de uma maneira diferente. Se amanhã acontecer alguma coisa, as tomadas de decisões, elas têm que ser antecipadas.
Não importa se custou 56 mil, se vai custar 100 mil, se vai tirar o dinheiro do Condema, se vai tirar o dinheiro da Câmara, ou se vai tirar o dinheiro de sei lá onde. O que não pode é deixar acontecer novamente essa tragédia, de fato, uma tragédia que aconteceu aqui no nosso município. Vários moradores, gente que perdeu, que deu até entrevista na IPTV, dá dó. Perdeu toda a sua plantação. Então, isso dá dó. Será que a pessoa terá força para recomeçar? Então, fica essa pergunta e que os governantes, possam antecipar esses problemas na nossa cidade. Nessa noite é só e muito obrigado. Vereador Edson PC. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Edson PC. Boa noite ao público presente, boa noite a todos, né? Realmente, sobre a queimada, né, faltou um pouquinho mais do governo do estado, principalmente do prefeito também, uma atitude rápida do prefeito, né? E eu não vou entrar muito nessa pauta, porque todo mundo sabe o que aconteceu e o que faltou, né? Faltou mais, faltou, como eu posso dizer, mais atitude do prefeito Jaime Cruz, né? Porque ele poderia ter contratado antes o helicóptero, demorou, né? E tudo aconteceu. Então, e ficar com falas, realmente, olha, aconteceu, olha, não sei o quê, não, tinha que ter resolvido, não resolveram, foram resolver depois que aconteceu algumas atitudes, aí que o prefeito foi tomar uma solução, para fazer algo, né? Então, realmente é triste ver tudo o que aconteceu. Um outro fato que eu quero falar, eu vejo muitas falas, né? Principalmente assim, olha, boa sorte, sou sim vice-prefeito, né? Estou como vice-prefeito, junto com o doutor Dario, né? E ao momento algum, vocês viram algum candidato nosso ou pessoas que apoiam a nossa bandeira, que levanta a nossa bandeira, denegrindo a imagem dos adversários, fazendo jogos sujos, fazendo mentiras, né? Mentiras, fake news, ainda mais isso, tá? E também jogando coisas antigas, coisas do passado para tentar me atingir, tá? Para tentar me atingir. Primeiro, sempre fui transparente, sempre defendi o povo, tá? Sempre. E sempre mostrei, eu fui um dos pioneiros a fazer transmissão ao vivo para mostrar a realidade da cidade de Vinhedo. Querendo ou não, eu mudei sim a política de Vinhedo. Eu consegui fazer isso, eu consegui tornar possível a população assistir e realmente ver o que acontecia embaixo do tapete. Hoje o povo sabe o que acontece, tá? Hoje o povo sabe o que acontece. E os fake news acontecem. Então, para vocês terem ideia, ô Soninha, por favor, coloca uma imagem aí para mim, faz favor. Olha lá, ó, olha que legal, ó. Diogo Vieira, né? O Diogo Vieira, ele colocou isso daí, ó. Uma mentira falsa, falando que o ex-prefeito Calu Donato pagou o meu carro, tá? Pagou meu carro, pelo amor de Deus, né? Tem outra, Soninha, pode colocar? Olha lá. E uma outra também, Alessandra Carolina. Essa Alessandra, além disso, é funcionária pública, está nem efetivada ainda, ela né? Ela está naquele período lá de probatório, acho, né? Que fala, né? E uma funcionária pública falando mal né? É demais, né? Para acabar ainda compartilhando fake news. Nossos advogados estão entrando com ações. Pode voltar aqui para mim, ô Soninha, obrigado, tá? Pode voltar aqui para mim, né? Então, os nossos advogados vão entrar com uma ação de indenização, sim, porque é caluniosa e querendo ou não, vai doer no bolso, tá? Só para te avisar. Querem jogar fake news? Falaram que o Calu deu o carro? Eu tenho aqui, ó. Olha o tamanho da Bíblia. Aqui é meu carnê, tá? Tá aqui meu carnê. Se vocês quiserem pagar, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui quantas parcelas ainda faltam, ó. Se vocês quiserem pagar, tá aqui, ó. Tá? Então, fala a verdade. Não tenta denegrir a imagem desse vereador que sempre trabalhou do lado do povo. Vocês não vão conseguir. Espalharam agora um vídeo aí
né? Sobre a minha fala, eu falo e repito, eu não devo nada a ninguém. A minha vida é para mim, o que eu faço, tá? Pessoal, minha vida pessoal é eu, é minha, não devo nada a ninguém, tá? Então para de ser esses jogos sujos, estão com medo de perder a mamata? Vai perder a mamata sim, tá? Chega desse grupo que está mais 20 anos no poder. Tá? Seja homem, publica no Facebook, faça igual eu faço. Eu sempre publiquei a foto de todos como votaram nas votações. Eu nunca tive medo de mostrar a verdade, nunca tive medo também de ataque, tá? Nunca tive medo de ataque. Então, querendo ou não, vocês acabam me ajudando mais ainda, porque o povo sabe que é mentira. O povo, vocês não vão tentar enganar o povo, tá? E vocês sabem muito bem que o povo quer mudança, o povo quer mudança. Então eu estou aqui agora realmente mostrando, né, os fake news, e pode ver, essas pessoas apoiam um grupo, tá? Essas pessoas apoiam um grupo. Estranho, né? Só um grupo atacar eu e o Dario? Não é estranho? Tenha coragem de ir na casa, seja homem. Faça igual eu faço, eu publico, e sou eu que publico, e aí não quero nem saber, é certo, não é mentira, se quiser me processar, pode me processar, eu tenho um monte e ganhei a maioria, ganhei todos até hoje, tá? Então não tenho medo de processo, tá? Eu quero mudança, tá? Não adianta tentar denegrir a minha imagem, não adianta jogar fake news não adianta para mim, vocês fizeram isso o mandato todo, jogando mentiras, tá aqui, ó. Só para finalizar, presidente, meu carnê tá aqui, ó. Ô, Sandro, meu carnê tá aqui, ó. Quem quiser pagar, tá aqui, ó. Então, o Calu Donato deu carro, eu não sabia, ó. Meu carnê eu continuo pagando todo mês, todo final de mês, é eu que pago. Com o meu trabalho, com o meu suor, tá? E sempre foi assim, tá? E nunca me vendi, tá? Nunca me vendi para defender um interesse, nada. Eu sempre defendi a vontade do povo, tá bom? População de Vinhedo, obrigado, desculpa o desabafo, acho que está na hora de mostrar a verdade mesmo, tá? E eu sempre mostrei a verdade, e obrigado à população de Vinhedo por apoiar e de realmente ver que o que soltam é tudo mentira, né? Que realmente eu mostrei a verdade nesses 4 anos. E para mim é um passo muito grande, né? O que eu tomei, né, de ser vice-prefeito, tá? É um passo muito grande. Então, fico feliz sobre isso, né? É triste ver os ataques acontecendo, né? Então, faz esperar o quê também? População de Vinhedo, estamos juntos. Sandro, Rodrigo, obrigado aí, meus irmãos, meus amigos. Estamos juntos. Um abraço, boa noite, até. Solicito que o senhor presidente retome suas funções, senhor presidente Edu Gelmin. Vereadora Ana Genesini. Vereador Sandro Rebeca. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro Rebeca. Uma boa noite a todos, boa noite, vereadoras Kelly, do jurídico, público aí presente na Câmara, pessoal da internet. Eu não vou ser repetitivo no assunto, eu queria só reforçar, semana passada eu falei bastante, na segunda-feira nós já, infelizmente, previmos a tragédia que foi o Vinhedo pegando fogo, né? Infelizmente foi muito triste. Eu falei ali do projeto de lei federal 3489, que cria as brigadas de incêndio, falei também do projeto de lei municipal 44 de 2015, então eu só queria reforçar os vereadores que por algum motivo a semana passada não ouviram ou não se atentaram, eu fiz uma proposta aí de colocar uma minuta para que rapidamente a própria prefeitura crie a brigada de incêndio. A brigada de incêndio ela precisa ser, de fato, com voluntários, mas precisam ser voluntários treinados. Então, já está em andamento, acredito, aí no LEG, então aquele que tiver vontade aí de participar junto com essa empreitada, ainda é momento de colocar essa assinatura, tá bom? O que eu quero destacar é que, infelizmente, não se cumpre nenhum tipo de planejamento na administração municipal. É muito triste a gente esperar 6 dias depois que a população, não é, ali do Vale da Santa Fé, da Canjaranas, que eles se movimentaram, e infelizmente só depois disso que o poder público
se manifestou e tentou ajudar, que é importante, é claro que é importante. Desde o princípio lá, Defesa Civil, Sanebave, isso eu falei já na semana passada. Esse pessoal estava ali trabalhando junto com os bombeiros, com os voluntários. Mas essa inanição, essa lerdeza do Poder Executivo Municipal de Vinhedo, é muito triste isso para a cidade. Não é democrático o modo de pensar diferente, mas a mentira, ela aparece. Né? Toda mentira ela cai por terra. Então eu fico aqui muito triste. Né? Às vezes as pessoas me perguntam por que você fala tanto de ferramenta ali do privado. Tem uma outra ferramenta do privado chamada 8 disciplinas. É uma ferramenta para método de análise e solução de problema. Na segunda disciplina, existe uma disciplina chamada ação de prevenção. Ela precisa ser feita em 24 horas. Não é ação de prevenção depois de 6 dias, depois que a população reivindicou. Então, que fique aqui o meu protesto, né? Parabéns para quem de fato trabalhou, de quem de fato combateu essa tragédia que foi o incêndio em Vinhedo. Eu quero usar o meu tema hoje, falar sobre um projeto que é muito triste também, especificamente do projeto, decreto de lei, na verdade, 10.502/2020 do governo federal, no qual a Presidência da República coloca uma nova política que permite um retorno de alunos com deficiências de escolas e classes especializadas. Isso é muito triste para quem trabalha com o tema da inclusão da pessoa com deficiência. É quase que um escárnio, um tapa na cara das famílias, das pessoas com deficiência, dos amigos das pessoas com deficiência, querer retroceder dessa maneira. Né? Então, abre aspas aqui, eu quero ler alguns textos que nos ajudam a refletir. Aspas. A nova política proposta pelo governo federal traz a ideia de especialização e exclusividade, algo abandonado há quase 20 anos, gente, quando era ofertada uma educação em separado para alunos com deficiência. Desta forma, o plano não pensa nos laços de amizade e fraternidade entre alunos, segregando-os, ainda que na mesma instituição de ensino regular. Essas crianças serão colocadas em turmas especiais segregadas. Então, eu quero aqui contar um pouquinho do que a gente está falando. Uma das instituições muito sérias aqui da nossa região, ali da Unicamp, é o chamado LEPED. O LEPED é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença. Qual que é o público-alvo do LEPED? É, de fato, a gente entender um pouquinho da inclusão, uma inclusão verdadeira. Para que a gente entenda a inclusão verdadeira, é urgente a gente reconhecer que a hierarquização, a categorização e a segregação de pessoas, ele é um ato que fere a dignidade humana. Então, esse projeto, esse decreto federal, ele quer trazer para os dias de hoje ações que eram feitas de uma forma horrenda há 20 anos atrás. Quais os pontos principais, não é, que o LEPED, da Unicamp, ele insiste em questionar? Então, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, ele cita alguns pontos. Por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela está sendo descumprida, está errado. O Brasil, mais uma vez, pode ser desonrado por descumprir e ignorar os compromissos internacionais. Vou falar daqui a pouco. O aluno público-alvo da educação especial seja excluído e discriminado. Então, isso é um absurdo, um absurdo. O que a gente pode ajudar nesse sentido? Para quem não conhece a questão da inclusão pedagógica, eu trago aqui alguns pontos para a gente poder entender. É necessário voltar na história, porque através da história a gente consegue enxergar o que está acontecendo hoje na escola. O que uma pessoa com deficiência hoje, no ano de 2020, pode ter de benefício. Então, primeiro a gente entender que nos primórdios aí da civilização existia a exclusão. Não é? A exclusão, ela é quase que crime, não é? Ela é criminosa, porque ela envolve também o preconceito. Não é? Muita gente já ouviu falar essa frase horrível. Crianças, por exemplo, com síndrome de Down, que tem uma característica física diferente, eram chamados de mongoloides, não é? Esse absurdo é porque eles associavam as crianças aos mongóis. Então, esse tipo de situação é crime. Vamos entender um pouquinho. A partir do momento que a educação especial começa a ser falada nas escolas, na sociedade, surge o primeiro passo, que foi a segregação. A segregação que eram? As pessoas com deficiência passaram a ter acesso à educação,
mas eles permaneciam invisíveis. Eles eram direcionados para escolas especializadas. Então, esse foi o primeiro passo aí da educação especial. Depois apareceu o modelo da integração. Começou a aceitar alguns indivíduos nas escolas regulares, mas também em classes especializadas. Então, diminuiu ali a invisibilidade, não é? Começaram a aceitar as crianças nas escolas, mas mesmo assim estavam em escolas e classes separadas. Por fim, o que a gente enxerga hoje, o modelo de integração, onde ele aceita modelo de inclusão, onde as pessoas com deficiência, elas têm o direito da educação assegurado por todos. Então, uma inclusão verdadeira nada mais é do que dar direito às pessoas com deficiência, às crianças com deficiência, à educação. Modernamente, a deficiência deixa de ser vista como um problema afastado, mas ele passa a ser uma condição que deve ser acolhida. Uma das ideias que eu gosto muito, e nem vai dar tempo de eu falar tudo que eu gostaria, mas eu estou introduzindo esse tema para que a gente possa discutir e cobrar os nossos deputados, cobrar os nossos senadores, não é? Eu gosto muito da ideia que hoje não é mais a pessoa que deve se adequar aos meios educacionais. O foco da educação especial passou a ser a eliminação dos obstáculos à participação das pessoas diversas na sociedade. As instituições de ensino no sistema de educação geral é que precisam se preparar para receber os indivíduos em todas as suas formas regulares. Então, quando a gente fala de inclusão, muita gente também confunde. Não é criar facilidade para nenhuma pessoa com deficiência, não é isso. Não é facilitar a vida da pessoa com deficiência, mas é determinar e dar a ela um direito de educação. Quando a gente fala da inclusão, não é só a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão da questão da etnia, da cor, da raça, da religiosidade. É necessário uma inclusão completa. E é óbvio que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Precisa, de fato, um estudo, precisa um planejamento, e é necessário fazer isso rapidamente. Para concluir, eu queria só lembrar por que esse decreto ele é inconstitucional. Porque quando a gente pega a Constituição de 88, ela foi positivada no Brasil a partir de uma convenção de Nova York. E essa convenção, ela trazia o termo atendimento educacional especializado e educação especial. Então, a partir do momento que a própria Política Nacional de Educação, na perspectiva da educação inclusiva, ela afirma essas linhas, todo cidadão brasileiro tem esse direito. Né? E, por fim, eu vou... Durante a semana, né, eu vou participar de uma live, vou colocar nas redes sociais, vou falar mais sobre o tema, mas eu quero só encerrar dizendo uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Quando a gente fala de inclusão, engana-se aquele que a inclusão vai só trazer benefício para a criança na escola que tem uma síndrome de Down, que tem um autismo, enfim, que tem alguma necessidade especial chamada a ajuda. Engana-se, porque quando a criança vai até o colégio, a turma se desenvolve melhor, os professores se desenvolvem melhor, os funcionários se desenvolvem melhor, a diretoria se desenvolve. Então, eu sou testemunha de quanta gente boa a gente tem também aqui em Vinhedo, quantos profissionais da educação infantil estão lutando para esse tema. Para cumprir o regimento e não colocar o presidente em nenhuma cilada, termino aqui a minha fala, agradeço a todos, desejo uma boa semana e fiquem tranquilos aí nas nossas disputas políticas. Um abraço. Vereador Rui Macaxeira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rui Macaxeira. Boa noite, presidente. Boa noite para os vereadores. Presidente, eu quero começar hoje desejando ao Marcelo boas-vindas nessa casa. Marcelo, essa casa representante do povo. Desejo sucesso para você, é um período curto aí, mas você é um dos candidatos também que estão disputando uma vaga aqui, que pode continuar aqui. Já aproveito também para o meu amigo Robinho, que está disputando uma vaga nessa casa. Boa sorte, Robinho, que desejo para você como amigo. Sucesso. E todos por presente, Edson, Thiago, Val, todos uma boa noite. Senhor presidente, eu quero falar, aproveitando, Marcelo, quero que fique bem claro, eu sou um amigo do Marquinho de muitos anos, fiquei muito triste com tudo ocorrido, né? Um assunto lá de 2017, foram correr todos esses anos, senhor presidente. O Marquinho, parceiro de vocês, de antigas outras legislaturas nessa casa, e assim, fiquei muito triste da maneira como saiu, mas a justiça determinou que fosse desse jeito. Não que você esteja aqui, eu seja contra isso, muito pelo contrário, sou amigo dos dois e sou leal ao Marquinho, alguns projetos junto comigo nessa casa, discutimos algumas outras coisas, discutimos junto. Fico triste e deixo aqui as minhas
sincera aí para ele, que a vida dele segue lá fora, ele, como sempre, os eventos dele, um ano difícil para ele, mas já foi comerciante, como representante do comércio, fez um ótimo trabalho nessa cidade, e como político, esses anos todos, vice-prefeito, mesmo as pessoas que lá acolheram ele, foram as pessoas que tiraram. Então, eu fico aqui, deixo aqui para o Marquinhos todo o meu respeito e minha consideração por a pessoa dele. Também, presidente, eu não vou deixar de falar um pouco também do Cajarana, eu tenho até alguns números aqui, algumas respostas do governo do Estado. Eu não vou falar nem de voto, que ganhou, tirou 87% dos votos na cidade de Vinhedo, mas o descalço que esse governador tem feito para a nossa cidade, durante de tudo, de epidemia, de todos esses anos que tem passado, eu aqui nessa casa como representante, nesses 3 anos, é triste um governador nunca ter feito uma visita. É que eu tenho uma resposta que foi mandada para o governador do Estado. Aquelas pessoas, então, eu sou solidário a todos os moradores do Cajarana da Santa Fé, assim, algumas pessoas reclamaram de uma maneira diferente, mas eu entendo a posição das pessoas que moram ali, o desabafo de cada um. Agora, se o bombeiro está lá, a Defesa Civil está lá, não consegue combater o incêndio dentro da Mata Virgem, não tem como nós, vereadores, com a desabafou, ir lá resolver o problema. Mas a gente somos solidários. A resposta que eles mandaram, pedido para o governo do Estado, para todos os órgãos, olha, o protocolo de manifestação. Agradecemos o seu contato e informação que sua manifestação foi protocolada no número 117-5071, em 2 de 10 de 2020. Sua manifestação será analisada, o seu andamento poderá ser acompanhado através do site da Ouvidoria SP Governo BR São Paulo, informando o número desse protocolo, a data de registro. O prazo máximo de sua resposta, manifestação, será de 30 dias, ocorrido, prorrogável por mais 30. Agora, imagina se nós depender do governador, pegava fogo a cidade inteira de Vinhedo. É uma vergonha para o governador. Para uma cidade de Vinhedo, precisar do governador não ter uma resposta. Eu deixo aqui para que o prefeito também, que é do partido do governador, que cobre do governador mais atenção para a cidade de Vinhedo. Que cobre. Porque nós, vereadores, nós podíamos até fazer uma moção de repúdio para o governador dessa casa, mas na eleição, quer dizer que não vai querer aparecer. Então, eu deixo aqui, é lamentável o que esse governador faz com a cidade de Vinhedo. Mas ele vai precisar lá na frente, quem sabe. Então, eu também, presidente, quero deixar bem claro, eu vou fazer um trabalho, a mesmo trabalho que foi nas redes sociais, não vou usar agora as redes sociais, mas eu vou mostrar o que eu fiz como vereador, como legislativo dessa casa. Não vou falar mal de ninguém, não vou atacar ninguém, vou mostrar meus trabalhos, meus requerimentos, minhas indicações e os projetos que eu fiz nessa casa. Agora, se alguém me atacar, vai ter resposta, isso pode ter certeza. Então, eu vou respeitar todos os dessa casa, que são pré-candidatos com a gente, que estão disputando, como os outros que estão lá fora, que vão disputar com a gente, isso pode ter certeza. Também digo, quantos funcionários nós temos da Prefeitura trabalhando para o Estado, no fórum, Detran, delegacia, e a resposta, quando a gente precisa desse governador, é atrasada, é preciso se alugar um helicóptero, para mim, se é a Prefeitura que vai pagar, se foi os moradores que contrataram, se a Prefeitura tomou conta, para mim não vai importar, para mim é importante que foi selecionado o problema no momento. Hoje já tem foco de incêndio lá, viu? Já me mandaram aqui. Tem fumaça lá dentro da mata, já foi acionado o bombeiro, já tem foco de incêndio novamente. Então, eu digo, a gente colabora tanto com o Estado, e a hora que a gente precisa, a resposta sempre é negativa. É doído isso para a cidade de Vinhedo. Uma cidade tão boa, uma cidade que tem, na região de Campinas, vamos dizer assim, se destaca tão bem, assim, nessa nossa região, como a terra da uva, assim como o Valinho, terra do figo, como Louveira, e a gente não tem uma resposta de imediata do governo do Estado quando a gente precisa. Deixa eu ver se eu tinha mais para falar. Não, acho que era só isso, presidente, por hoje. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Rubens Nunes. Pessoal, a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rubens Nunes. Boa noite, presidente, demais vereadores, amigos aqui presentes. Já de antemão, quero cumprimentar o Marcelo, que Deus abençoe que você possa fazer aí esse curto período, mas com certeza com transparência e prudência, falar o melhor para a cidade de Vinhedo. O mesmo eu digo ao vereador Marcos, que deixou essa casa. Foi um prazer e uma satisfação muito grande ter trabalhado esse período com o Marcos Ferraz, sempre defendendo o interesse da população vinhedense. Também fica o meu grande abraço aí ao vereador Marcos e a toda a família. Os vereadores que me antecedeu, Paulinho Palmeiras principalmente, onde ele falou da Mera Benetti. A Mera Benetti, eu tive uma primeira reunião em 2013 com os moradores, prefeito da época e secretários da época. E hoje nós estamos vendo aí a finalização aí de
de um pleito dos moradores, que é o asfalto ali nos italianos, na Bera Benetti. Tem todo um trabalho desse legislativo, desses vereadores, que intermediou essas reuniões, mas principalmente cumprimentar os moradores da região, que assim se estiveram presentes em todas as reuniões que nós marcamos, pleiteando e buscando para que esse asfalto chegasse até eles. Então, isso já é um trabalho de muitos anos que essa casa tem feito e que esses moradores vinham pleiteando, e hoje, com muito empenho, já se torna uma realidade. Assim como também a água e o esgoto, que também continuam trabalhando para que possa atender todos os moradores da região. Então, o grande cumprimento aqui é para os moradores dessa região, por esse feito está sendo realizado. Eu não poderia deixar de falar, até porque falar depois que todos falaram, mas cumprimentar, senhor presidente, o empenho de todos aqui dentro de seu limite e da sua oportunidade. Realmente é muito triste, como Vossa Excelência mesmo disse, e em Vinhedo está passando por um período desse de muitas áreas sendo queimadas. Analisando um contexto, Marcelo, você vê que hoje nós temos um corpo de bombeiro que é do Estado, são homens honrados e trabalhadores que tentam defender não só Vinhedo, como toda a corporação do Estado inteiro, onde temos aí o corpo de bombeiro. Mas, se nós olharmos, nós temos um corpo de bombeiro que é o mesmo número de pessoas que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. E a cidade cresceu, empresas, grandes empresas, áreas de construção. Hoje nós temos aí as empresas que têm seus brigadistas, e eu acho que a ideia de pautar uma brigada municipal ela é muito interessante, mas também que o governo possa também entender que o número de homens no corpo de bombeiro na cidade de Vinhedo ele já não comporta mais as necessidades, assim como meios, como caminhões, máquinas e etc. E é uma das funções nossa, e creio que nós vamos fazer em conjunto, provocar, sim, o governo do Estado para que ele possa estar nos atendendo, com mais caminhão, com mais equipamento e, principalmente, com mais homens. Hoje, Vinhedo tem 85 mil habitantes. Há 15 anos atrás, nós tínhamos, claro, bem menos, e uma área. Então, fica essa minha colocação. E também quero aqui deixar já registrado que tem se debatido muito, presidente. Você falou de fake news, falou de ataque nas redes sociais. Hoje eu vi nas ruas agressão física. Eu acho que nós estamos num período eleitoral, e essa casa, mesmo em período eleitoral, ela tem um período de trabalho, compromisso e responsabilidade de cada vereador. Eu repudio qualquer tipo de ação como essa. Eu acho que o debate de ideias ele é interessante, deve acontecer. Agora, principalmente, a agressão física, eu repudio esse tipo de atitude. Vinhedo não merece passar por um período desse. Eu acho que nós temos aí candidatos de partidos A e partidos B, candidatos com boas ideias e com intenções positivas para a cidade de Vinhedo, mas que nós possamos aí estar debatendo com respeito, com integridade. E assim a urna decide, aquele que o povo escolher, que possa vir a fazer o melhor para a cidade de Vinhedo, o melhor para o povo de Vinhedo. Semana passada, nós aprovamos aqui, numa sessão extraordinária, o vereador Edu não estava presente, mas deixei até o cumprimento a ele, ao executivo. Nós aprovamos aqui que um valor de R$100, um vale para os alunos, devido à questão da pandemia. Eu disse até na época que poderia não ser o ideal, mas era de muita importância para aquele momento. Então, cumprimento o presidente dessa casa, que, como todos os presidentes que passaram aqui, sempre fez um trabalho muito econômico. Essa Câmara ela é sempre referência na região de Campinas e, com certeza, vem atender as necessidades, principalmente daquelas famílias mais carentes de nosso município. Também tivemos aí a prestação de conta da Fazenda, semana passada. Alguns vereadores não puderam estar presentes. Todos já ficaram sabendo que nós tivemos uma queda considerada até do ICMS. Essa semana teremos a prestação de contas, já estão todos convidados aqui, será na quinta-feira, dia 8, às 18 horas, que a audiência, a prestação de conta da
da Secretaria de Saúde, mas o importante é que nós possamos respeitar o trabalho de cada um faz do seu jeito e da sua forma. Muitos, às vezes, não parece, Marcelo, nas redes sociais, mas com certeza tem trabalhado e muito nos corredores de interesse para o município, principalmente quando se trata de provocar o governo do Estado. Governo esse que tem, sim, deixado muito a desejar para a cidade de Vinhedo. Nós temos pleiteado a duplicação da rodovia, que dá acesso até o Viracopos e não sai do papel. Então, entre outros que o Estado deveria, sim, estar olhando para as cidades, como a cidade de Vinhedo, e não tem olhado. Quando tem se falado de asfalto, hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa cobrando a questão da Avenida do Observatório, que realmente está crítico. Falei com o secretário, porque nós temos cobrado a licitação e quando podem iniciar as obras do recapeamento asfalto que dá acesso ao observatório. Da rua Luiz Brisque também, que nós já debatemos várias vezes aqui, que é um pleito não só dos moradores ali, pequenos empresários ali que geram emprego e geram arrecadação na cidade de Vinhedo, da rua Luiz Brisque. Início do ano eu fiz uma emenda impositiva nessa casa, aprovada por todos também, para que nós possamos fazer o asfalto ali na Agostinho Palaro. Também nós temos cobrado o secretário a respeito da realização desse asfalto. E aprovei, sim, quando entendi que devia aprovar aqui o recapeamento do asfalto na cidade de Vinhedo. Então, por esta noite, senhor presidente, essa é a minha fala. E é lamentável o momento que nós estamos vivendo. Mas, ouvindo a fala do vereador Nil, do presidente e de alguns vereadores, eu sei que parece difícil, mas às vezes é importante, o vereador Marcelo, que se faça uma investigação a questão de tantos pontos de incêndio na cidade de Vinhedo. Essas queimadas, se realmente ela vem por efeito natural ou se realmente ela vem sendo provocada. É lamentável uma atitude como essa, mas tem que sim se pensar se de repente não é importante fazer uma investigação para que possamos aí entender mesmo a realidade, o que está acontecendo aí com tantas queimadas. E quem no fim paga são os animais, principalmente as pessoas que moram ao redor e nesse local. Uma boa noite, senhor presidente, a todos. Muito obrigado. Vereador Rodrigo Paixão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Bom, boa noite a todos os parlamentares, ao público presente, Kelly e demais funcionários que nos acompanham, aos internautas, e quero dar minhas boas-vindas também ao vereador Marcelo, que começa a sua primeira sessão ordinária. Senhor presidente e demais que acompanham a sessão, minha pauta é única hoje, porque eu julgo bastante importante, estratégica, e porque tem muita informação. Eu quero me ater à questão dos incêndios e fazer uma retrospectiva, porque é fundamental restabelecer a cronologia dos fatos e a verdade de tudo que aconteceu. Pelo menos hoje eu não vou me atentar e não vou fazer nenhum tipo de referência a maledicências, a mentiras, a falsas notícias, picaretagens, uso da máquina pública para fazer campanha política, deslealdade. Essas coisas serão tratadas no momento oportuno, se necessário. Se precisar, eu sei muito bem me defender, caso eu seja alvo desse tipo de picaretagem. Então, eu quero restabelecer aqui a cronologia dos fatos e lembrar que a queimada começou no sábado passado, no condomínio Santa Fé. Na primeira hora, ou talvez nos primeiros minutos dessa queimada, eu, por razão de ter recebido informações dos moradores do local, fiz um post avisando a cidade que haviam focos de incêndio na região do condomínio Santa Fé e também na divisa com a fazenda Monte Alegre. Já naquele momento, a despeito do vento que era forte, se percebia focos em distâncias que não eram razoáveis para a gente achar que o mesmo foco deu vazão para toda essa barbaridade que nós vimos durante uma semana, né? Então, desde aquele momento já era possível inferir
que se tratava de uma ação coordenada e criminosa. Não se trata aqui de acusar ninguém, mas também não podemos negar os fatos da realidade que são muitíssimo evidentes, né? Eles estavam ali, principalmente para quem acompanhou esse momento inicial, e nos dias seguintes também. Os dias seguintes foram muito estranhos. Aparecia de uma hora para outra um foco no Canjaranas, depois aparecia outro foco na fazenda Monte Alegre, depois um outro foco do outro lado da estrada do Santa Fé. Isso absolutamente não é normal, até porque nós sabemos que no município de Vinhedo, eu tenho laudos, tenho depoimentos do próprio Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, inquéritos que eu já tive acesso, que demonstram essas evidências irrefutáveis de ações criminosas nessas áreas, notadamente na zona de conservação ambiental leste, de onde, é bom lembrar, vem uma parcela importante da nossa água, da água que vai para o município de Valinhos e também para o município de Campinas. É importante também ressaltar que, estranhamente, triplicou-se o número de incêndios, né, de episódios de incêndio, quando se compara o mês de setembro de 2020 com o mês de setembro de 2019. Repito, praticamente triplicou os focos, né, com os números que a gente olhar de hoje, no site do INPE. Quando a gente compara a década, o ano de 2020 é surpreendentemente muito maior do que os anos anteriores, é o maior ano, né, da última década, isso para não nem ficar olhando números anteriores, é muito superior. Então todo o cenário é muito esquisito, né? Também não se trata de acusar, porque nós não temos nenhuma evidência concreta, né? Não tem nenhuma testemunha, não temos nenhuma imagem. Há alguns depoimentos, há algumas denúncias, existem boletins de ocorrência, coisas que vão ser investigadas, mas a gente tem que lembrar que realmente algumas dessas áreas são objeto, sim, da especulação imobiliária, é um fato da realidade que qualquer investigação séria deve se atentar. Eu queria registrar também que eu procurei não ficar publicando coisas e tal, em respeito aos moradores, que alguns deles, talvez os senhores devem ter atendido, choravam, o fogo chegou nas casas, nos quintais, destruiu não só lavouras, destruiu propriedades secas, acabou com muita coisa, né? Pessoas que têm problemas respiratórios foram atingidos, e a cidade toda acabou sofrendo com isso. Não só as pessoas que moram na Zona Leste, mas todo mundo ficou muito assustado, né? Porque quem conhece sabe a importância desse local, sabe tudo que envolve essa questão. Então, nesses dias eu falei com os moradores, tem essa questão de dar orientação, estive no local, falei com gente da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Estadual, também falei com gente da política, com gente da promotoria, falamos com um monte de gente, participei de reuniões, tudo isso gradativamente ao longo da última semana, né? Já que esses episódios de incêndio, eles sequenciam os episódios anteriores que aconteceram no restante da cidade, né? É bom lembrar que o último incêndio grande foi na Fazenda Cachoeira, e ele teve algo como 800, 900 mil metros quadrados de queimada. Esse já ultrapassa 4 milhões de metros quadrados, alguns já cogitam a possibilidade de atingir 5 milhões de metros quadrados. É uma coisa absurda, né, gigantesca, o que esse incêndio atingiu. A Defesa Civil Estadual foi acionada diversas vezes e ela não reconhece essa versão que o governo de Vinhedo tem transmitido, o governo também do Estado de São Paulo. Eu falei na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, inclusive, que tem um programa lá que chama Corta Fogo, e eu gostaria, assim, de deixar muito claro que a versão do prefeito e dos seus satélites que acabaram alimentando a versão, era uma versão falsa, para não dizer outra coisa. O Corpo de Bombeiros acionou o helicóptero no domingo à noite, no final do dia, né, avaliando que seria importante que houvesse o helicóptero para ajudar no combate dos incêndios. Então, o prefeito municipal poderia, no domingo à noite, no máximo na segunda durante o dia,
ter acionado o helicóptero, né? E, na verdade, ele deixou isso para sexta-feira. E o que acontecia naquela sexta-feira? Acontecia que na quinta as pessoas estavam com o nervo à flor da pele, procuraram boa parte dos políticos da cidade, as pessoas estavam xingando, elas estavam muito bravas, outras chorando, desesperadas com a situação. Houve várias reuniões, principalmente no Canjaranas e no Santa Fé, participei de algumas dessas reuniões com a segurança que o momento exigia, e naquele momento iniciou-se, por parte dos moradores, vergonhosamente, para vergonha do prefeito e dos seus satélites, uma vaquinha para alugar um helicóptero, né? E na sexta de manhã havia uma reunião marcada no Ministério Público do Estado de São Paulo, na verdade na Procuradoria de Justiça, com diversas autoridades importantes, né, com o CAU criminal, com o chefe do CAU criminal, com o chefe do CAU ambiental, com o chefe dos GAEMAs do Estado de São Paulo, com o promotor do GAEMA e com o promotor Fábio, que também participou dessa reunião. E foi unânime a avaliação de que houve uma letargia por parte do poder público, houve também uma coisa muito reativa e lenta, né, por conta de quase todos os órgãos governamentais, e a gente não pode tirar o governo do Estado de São Paulo, né? Claro que também teve um papel lamentável, mas o governo do Estado de São Paulo é do PSDB, mesmo partido do prefeito, que tem conexão direta com o governador, o prefeito e vários vereadores, secretários, tem várias fotos com o Dória, então eles não tinham dificuldade para falar com o Dória. A questão não foi essa, a questão foi que todos vacilaram, todos demoraram, agora é o momento de dizer isso, e reagiram, né? É o momento da gente pensar o futuro, nós temos que ter brigadas locais ou regionalizadas a partir de consórcios, nós temos que pensar em subsídio para o Corpo de Bombeiros, nós temos que pensar em treinamento para os condomínios, para associações de moradores, nós temos que pensar numa retaguarda, num plano municipal, então, de contingência, inclusive. E aí, para finalizar, registrar, né, inclusive o episódio lamentável, que vai ser avaliado, porque tem inquérito aberto na Procuradoria-Geral, e também na Promotoria de Vinhedo, para avaliar eventuais ações criminosas, mas também para avaliar a ação ou a omissão de agentes públicos. Eu também tomei conhecimento que houve denúncias de uso irregular da máquina pública para fazer campanha eleitoral, com imagens, com vídeos, tem áudios, tem WhatsApp, tem uma série de coisas de corrupção eleitoral que vai ser avaliada. Então, quem tem, para terminar, presidente, 10 segundos, quem teria algum nível de dignidade para usar uma ideia que já tinha sido desenvolvida para os moradores, deveria usar o dinheiro da prefeitura, mas também reconhecer que ela foi feita pelos moradores da Zona Leste. Obrigado a todos, uma boa noite. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos e nada mais havendo a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 13 de outubro de 2020, no horário regimental. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Mas ajuda para alguma situação de trabalho. Então,